Muito me regozijo em Deus, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade que me concede o Pai. Estar aqui presente para mais uma vez, mais um momento, meditarmos na palavra do Senhor. Temos aqui uma palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus capítulo de número 16, versos 13 versos 20, aonde Jesus, ele dialoga junto com os teus discípulos, aonde Pedro diz: Tu és o Cristo. Vemos que Jesus, passando em Cesareia de Filipe, ali nós vemos a confissão de Pedro a respeito de Jesus. Muito bem, vamos à nossa reflexão. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ali ele perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. E outros professam ser Jeremias ou até mesmo algum dos profetas. É interessante que Jesus, então, agora ele volta para os seus discípulos e faz a seguinte interrogação: Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Bendito seja Deus. O que me chama muito a atenção é a ousadia de Pedro Simão, que respondendo, disse para o Senhor: Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Amados e queridos irmãos, nós vemos aqui a visibilidade da vida de Pedro. Quando Jesus afirmou dizendo: Bem-aventurado és você, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que você revelou, mas a meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glórias ao Deus. E Jesus ainda dizia mais: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra será sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra também se desligará nos céus. Entenda você que palavra gloriosa é as palavras do Senhor para Pedro, dizendo que ele também seria Pedro, e sobre ele edificaria ele a tua casa, aonde as portas do inferno não prevaleceriam contra ele. Então advertiu os seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Nós vemos que Cesareia de Filipe fora construída por Herodes. Fora construído por Herodes e Filipe na cabeceira do Rio Jordão. E perto desta cidade
é que se destaca a grande história onde, por sua vez, Jesus encaminha os discípulos a um lugar não muito frequentado por judeus, por se tratar de um antigo e grande centro pagão daquela época. Seu nome na antiguidade se chamava Pânias, ou Bânias, glória a Deus, porque este local era devotado aos deuses pagãos. E por nome Pan, significado a palavra metade, homem metade. Daí o emblema na entrada daquela cidade, Cesareia de Filipe. Talvez o maior centro pagão do Israel, do antigo Israel. Havia sacrifícios de bodes e os restos eram enterrados lá mesmo, próximo do templo. O templo de Pan, onde havia ali outro templo em homenagem à deusa da vingança, a deusa Neméfis, e também um templo em homenagem ao deus Zeus. Nós entendemos aqui os 3 templos do paganismo foram construídos sobre uma rocha ali no Monte Hermon. E é importante saber que muitos judeus acreditavam que as portas do inferno se encontravam em Cesareia de Filipe, pois existia ali, até hoje existe próximo do local onde ficava o templo de Pan e suas ninfas, uma enorme gruta que naquela época era considerada a entrada do mundo das trevas. E por isso esta área não era frequentada pelos judeus. Pan, por sua vez, era o guardião desta entrada. Nesta enorme gruta eram oferecidas e oferecidos todos os sacrifícios pagãos. Então Jesus se revela dentro deste local como Cristo, o Messias da promessa, através da confissão de Pedro. Esta confissão foi como o próprio Cristo disse, revelado pelo seu próprio Deus, ou revelado pelo próprio Deus, que dentro deste enorme centro pagão exaltou seu Filho para que o mundo pudesse perceber que só existia uma forma de salvação. Só existindo uma forma de salvação, era se achegando ao Filho de Deus e nos alicerçando na verdadeira rocha, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso eterno Redentor. Glórias a Deus. E que este Cristo Redentor eterno, esta rocha eterna, ele possa a cada dia mais estar conservando em nós o Espírito da sua graça, para que nós possamos juntos, pela amplitude da fé, sermos atuados e atualizados como a vida de Pedro, sendo nós a igreja do Senhor Jesus, em que as portas do inferno não prevaleçam sobre nós, sobre as nossas vidas, mas que sejamos nós afirmados a cada dia mais na tua presença e unificados nele, plantado como aquela vara enxertada sobre a videira verdadeira. Que Ele, Deus, nos ajude nesta noite, neste momento, ou por que não dizer nesta manhã, que Ele nos ajude a sermos qualificados como povo seu, especial, zeloso e de boas obras, como noiva imaculada, sem mancha e sem mácula, que aguardamos o grande dia do arrebatamento. Que nós possamos juntos permanecer fiéis à tua santidade
permaneceremos nós fiéis à tua presença e ao teu Espírito Santo. Que Ele te abençoe neste momento, que Ele te guarde e que Ele prospere a tua vida.